Então, pessoal, vou fazer uma pequena revisão aqui em relação à formatação de trabalho de conclusão de curso, porque vocês vão utilizar isso no trabalho final, no projeto final, né, na disciplina de análise. Então, antes da explicação, né, a formatação em si, de um TCC, ela segue as normas da ABNT, né. Então, essas normas da ABNT, elas não são fixas, de um ano para outro podem mudar, né, tem muita gente que reclama que muda constantemente, né? Essa explicação que tem aqui, ela já está diferente do ano passado que eu fiz, né? Vou tentar elencar alguns pontos. Mas aqui tem os principais pontos de formatação, né? O que tem que ter? Então, formato da folha, A4, né? Tipo de papel. Tipo de letra, né? Ou também chamada fonte, né? Ou você usa Times ou Arial, só que também não é para misturar, né? Então, ou você usa todo o trabalho em Times ou tudo em Arial. Tamanho da letra 12, né? E rodapé tamanho 10. Aqui tem uma diferença já, ó. Em relação aos títulos e subseções, não se deve aumentar o tamanho das letras, deve ser o mesmo do corpo de trabalho. Chegou um momento que os títulos tinham uma fonte maior, uma fonte 14, né? Aqui também, ó, alinhamento da margem direita não é mais obrigatório, mas se for fazer a margem, então inferior e direita 2, né? Superior e esquerda 3. Então, em relação, isso em centímetros, né? Em relação aqui às margens para a gente começar e terminar o texto, tá? Que mais aqui? Aqui tem alguns exemplos também de como fazer a formatação em termos de seção, de títulos, tá? Lembrando que para você fazer a paginação depois, tem que estar como título no trabalho o tópico que você quer que apareça na página, tá? Como paginação, senão não aparece. Não adianta você colocar na mão aqui 1.1, 1.1 e mandar paginar automático, ele não vai fazer. Então aqui tem alguns exemplos, tá? Aqui uns exemplos também de referência, né? Lembrando que eles pedem para seguir o mesmo padrão, ou seja, não tem muito em relação a o que deve aparecer primeiro aqui, né? O que geralmente se usa são o sobrenome do autor, vírgula o nome dele. Aí todas essas referências, elas têm que estar em ordem alfabética, tá? Então aqui, ó, pode estar C, depois SA e depois SI. Então as referências aqui no final para estar em ordem alfabética, né? Uma coisa que ele usou, pode ver que está padronizado, ó. Aqui o título está em negrito, então todos os títulos você usa em negrito também, né? Não façam um sim, outro não, depois vai usar um título com itálico, assim por diante, né? E também quando aparecer que vem uma fonte de site, né? Você tem que colocar ali o website quando teve o acesso. Um exemplo aqui. Então, além do site que teve a pesquisa, né? A referência, também o dia que tu foi acessado, né? E daí tem umas outras mais detalhadas aqui. Então, em relação à formatação de elementos obrigatórios, o que tem que ter, o que não ter, tá? Aqui também já passo umas dicas de formatação, até como fazer no Word, mas dessa parte aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês que eu acho mais interessante. Ó, aqui ele cita quais as normas em relação à formatação de trabalho. Aqui tem o site em si da ABNT, tá? Então o site da ABNT.org. Então só para citar, né, na ABNT ela não tem só normas técnicas, a gente pensa ou lembra da norma ABNT, mas ela tem norma para tudo, tem normas para as engenharias, tem normas para laboratórios, tem normas para medidas, tá? Então tem muita norma para ferramenta. Então, se você utilizar aqui as normas da ABNT, você vai ter milhares ou até coisas que você não imagina, ela está aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês um videozinho que eu gosto de apresentar e até está um pouco atualizado, o cara reatualizou. Então a primeira publicação foi de 2017. Depois eu vou passar o link para vocês no tópico aqui do mural.
O cara aqui explica certinho como vai fazer a formatação de um texto antes de você começar. Tá? Ou seja, ele ensina a formatar primeiro, até como título, como parágrafo, como margens e por diante. Ele ensina você a formatar no Word. O único detalhe é que aqui o Word dele tá pirata, né? Tô pedindo para ativar. Mas a explicação dele é muito boa. Tá? Tem 6 minutos só o vídeo. Tá? Eu gostei muito dessa explicação. Aí tem um outro site, que esse aqui, na verdade, é uma propaganda que eu até vi desses comentários aqui. Existe um software que faz a formatação para você. Só que olha o preço do software. Né? Eu não estou aqui para fazer propaganda, mas saibam que isso existe, é possível. Né? E por que eu estou explicando isso? Então, eu gostaria de pedir para vocês para fazer um trabalho para fazer uma formatação, seguindo as normas da BNT, com um tema livre também. Assim como a gente fez com a apresentação de slides, aqui vai ter um tema livre. Então, vou passar para vocês um exemplo de formatação, né? Então, já vai estar um pouco formatado, digamos assim. E dessa formatação, vocês vão colocar somente o conteúdo. Então, aqui tem como se faz uma formatação de capa, título, assim por diante. Então, vocês vão preencher com o conteúdo de vocês. O conteúdo, vocês não precisam se preocupar se for de informática, não tem problema. Se for um conteúdo bem específico na área, não tem problema, tá? Só gostaria que vocês, a partir desse modelo, elaborassem a monografia conforme o conteúdo que vocês desejam, o conteúdo que vocês queiram, tá? Só sigam as dicas e as formatações que já estão aqui. Então, é interessante você praticar essas formatações, porque semestre que vem vocês vão acabar usando. Se vocês quiserem tirar os elementos não obrigatórios, fiquem à vontade, tá? O que são os elementos obrigatórios? Né? Um exemplo, capa, contracapa, lista de sumário, tá? Lista de sigla já não é obrigatório. Então, é a mesma forma que lista de figuras também não é. Então, se você quiser tirar os elementos não obrigatórios, pode ser também. Então, daí vai ficar como trabalho para entregar, né, valendo como nota de trabalho do segundo bimestre. E daí a outra nota vai ser naturalmente a prova, né? A prova vai ser online. Beleza?